Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Brevilieri e hoje nós vamos ver a parte de proteínas. Vamos lá! As proteínas são as moléculas orgânicas mais abundantes dentro das moléculas orgânicas e de maior variedade dentro dos seres vivos, com inúmeras funções. Nós podemos ter proteínas, por exemplo, como o colágeno, a proteína mais abundante que a gente tem no organismo, é uma proteína com função estrutural. Nós podemos ter proteínas com função de contração, né? A actina e a miosina vão dar a contração muscular. A gente tem funções de defesa do organismo muito importantes, as proteínas, e aí a gente vê inclusive uma grande especificidade das proteínas, os anticorpos. Falando em especificidade, nós temos as enzimas que vão dar todo o controle metabólico. Qualquer reação química dentro de um ser vivo é feito por essas enzimas. Então, muito importantes. Condução de gases, né? Por exemplo, a hemoglobina, que a gente vai falar na segunda parte dessa aula, uma proteína muito importante para a condução de gases. Ou também a gente tem funções hormonais, né? Por exemplo, a questão da insulina. Insulina é um tipo de proteína muito importante, que inclusive vai se ligar com uma outra proteína de membrana, que é um receptor insulínico. Ele é uma proteína de membrana. Ou falar em membrana, as proteínas de transporte, ou seja, o transporte, a permeabilidade seletiva de uma célula é dada também por proteínas. E assim por diante, existe uma grande infinidade de proteínas e todas elas, dentro de toda a natureza, são feitas de conjuntos dos mesmos 20 aminoácidos. São 20 tipos de aminoácidos na natureza que podem formar proteínas com milhares e milhares de aminoácidos ligados entre si. E essa ordem, um detalhe muito importante, seria que você relacionasse essa aula com a aula de síntese de proteínas, lá quando a gente fala de DNA, RNA e assim por diante. Por quê? Quem determina a ordem dos aminoácidos de uma proteína é o nosso código genético. Lembra o DNA? Codifica o RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro ele vai para o citoplasma. Chegando no citoplasma, liga-se nele uma organela chamada de ribossomo. E neste ribossomo vão se ligar os chamados RNAs transportadores. Esses RNAs transportadores têm esse nome porque eles transportam justamente os aminoácidos. E a sequência então dos aminoácidos de uma proteína determinada pelo nosso código genético é que vai dar justamente a característica dessa proteína, a característica química e a característica funcional desta proteína. Então, na verdade, esses aminoácidos são muito importantes e vamos começar por eles. Inicialmente, nós temos que perceber que seres autotróficos são seres capazes de pegar um aminoácido, um grupo, uma molécula orgânica dessa, e construir a partir de gás carbônico, de água, de compostos nitrogenados. Então, esses compostos, um ser autotrófico, ele é capaz de pegar moléculas inorgânicas e formar uma molécula orgânica, um aminoácido. Então, seres autotróficos são os que fazem isso. Aí vocês vão dizer assim, peraí, professor, mas eu já ouvi falar que existem aminoácidos chamados de essenciais, que são aqueles que essencialmente têm que estar na alimentação porque nós não produzimos, e existem aminoácidos chamados não essenciais que o meu corpo produz, então não essencialmente tem que estar na alimentação. Cuidado com essa palavra produzir. Na verdade, nós somos capazes de modificar. Como assim? Eu não sou capaz de pegar moléculas inorgânicas e formar esses aminoácidos. Isso só seres autotróficos. Mas esses aminoácidos chamados de não essenciais, se eu não tiver obtido eles na alimentação e precisar deles, o meu corpo é capaz de pegar um outro aminoácido e modificar formando este aminoácido. Mas nós não somos capazes de produzi-lo a partir do zero, a partir de moléculas inorgânicas, como um ser
autotrófico é capaz de fazer. Cuidado com essa pegadinha. Então olha só, esses 20 tipos de aminoácidos, eu selecionei alguns aqui para vocês. Alguns desses aminoácidos, primeiro, eles possuem, em sua grande maioria, o nome aminoácido é justamente por causa do grupo amina que eles possuem e do grupo ácido carboxílico. Então, isso é que dá o nome aminoácido. Tem um hidrogêniozinho aqui ligado também nesse carbono assimétrico, e tem essa estrutura chamada de cadeia lateral ou radical, que é justamente a estrutura que vai diferenciar um aminoácido do outro. Então, esses 20 tipos de aminoácidos, eles vão variar de acordo justamente com o que tem ligado aqui. Esse radical, ele pode ser feito de grupos apolares. Ou seja, grupos apolares, por exemplo, a glicina, que é um único hidrogênio ligado aqui, a alanina, que é um CH3 ligado aqui, a fenilalanina, que tem um grupo fenil ligado aqui no radical. Então esses são aminoácidos chamados de aminoácidos apolares. Eles não têm polaridade. Mas dependendo do grupo que tenha nesse radical, eles podem ser polares. Por exemplo, se eu tenho a cisteína, ela tem um grupo SH. Esse grupo SH é um grupo polar, assim como a hidroxila da serina. Ela também é um grupo polar. Esses aminoácidos são polares. Ou aminoácidos, inclusive, que podem ter perdido ou ganho elétrons, tendo ficado numa forma iônica, tendo ficado num cátion ou num ânion. Ou seja, eu posso ter aminoácidos carregados negativamente, como o ácido glutâmico, ou posso ter aminoácidos carregados positivamente, como no caso da lisina. Então, uma proteína, eu não posso dizer que a proteína é polar, que a proteína é apolar. Ela tem partes. Ela tem partes mais polares, ela tem partes mais apolares, ela tem aminoácidos carregados positivamente, tem aminoácidos carregados negativamente. Esses 20 tipos de aminoácidos vão se ligar entre si, formando proteínas, então, ou polipeptídeos de milhares, muitas vezes, de aminoácidos. Olha só, e como que eles se ligam? Eles se ligam através daquelas ligações chamadas de ligações peptídicas. Então, quando o ribossomo pega dois transportadores e coloca um ao lado do outro, eles vão ligar esses aminoácidos através de ligações peptídicas. Lembre-se que para fazer esse processo de polimerização, para fazer essa ligação peptídica, existe a perda da molécula de água. Ou seja, a perda de um grupo H e de um grupo OH, perdendo uma molécula de água e promovendo a ligação entre esses dois aminoácidos. Uma ligação entre os dois aminoácidos é chamada de ligação peptídica e vai formar um polipeptídeo, uma estrutura primária, uma sequência de aminoácidos, cuidado, determinada pelo código genético. Agora, essas cadeias laterais, elas podem ter, por exemplo, atrações entre elas. Essas atrações entre elas podem modificar a forma dessa proteína. Modificando a forma dessa proteína, por exemplo, elas podem ter como se fosse o formato de um fio de telefone. Essa estrutura daí nós já chamamos de estrutura secundária das proteínas. Essa estrutura secundária das proteínas, a gente tem, por exemplo, estruturas chamadas de alfa-hélice. Essa estrutura chamada de alfa-hélice é uma estrutura por quê? Porque a gente tem aqui os aminoácidos se atraindo através dessas cadeias laterais, a cada 4 aminoácidos eles se atraem, formam uma ponte de hidrogênio entre eles, o que vai dar essa estrutura espiralada. Ou às vezes eles podem atrair um lado da proteína na outra, ou uma proteína na outra, formando uma estrutura chamada de beta preguiada. Essa estrutura chamada de beta preguiada, são as duas formas, alfa-hélice e beta preguiada, que nós chamamos de estrutura secundária. Essa estrutura secundária, então, é a forma com que essa proteína pode, na verdade, interagir um aminoácido com o outro, formando esses dois formatos. Muitas vezes o que pode acontecer é que essa estrutura ela pode formar essa proteína ela pode formar uma estrutura tridimensional, ou seja, dela se enrolar sobre si, formando como se fosse um novelo de lã, uma enzima, é muito comum ter essa estrutura. Então nós vamos ter o quê? Quando a gente tem ela enrolada sobre si mesma, como está aqui,
eu tenho o que nós chamamos de uma estrutura terciária. Cuidado que nós ainda podemos ter uma chamada estrutura quaternária, quando muitas enzimas interagem, ou muitas proteínas em si, interagem uma com a outra. Um grande exemplo disso são justamente a hemoglobina, que elas são feitas de globinas, de 4 proteínas ligadas entre si, formando o que a gente chama de uma estrutura quaternária. E essas interações entre essas cadeias laterais que tem aqui, eu tenho aqui alguns tipos de interações que eu podia mostrar para vocês. Por exemplo, entre o aminoácido que está nessa posição aqui e o aminoácido que está nessa posição, essas cadeias laterais podem formar, por exemplo, uma ponte de hidrogênio. Essa ponte de hidrogênio entre o hidrogênio de um aminoácido e o oxigênio do outro aminoácido. Só lembrando que o que está dando a estrutura primária são as ligações peptídicas entre os aminoácidos. Eu estou falando da interação entre as cadeias laterais. E daí eu vou ter aqui, por exemplo, uma interação hidrofóbica, uma interação de Van der Waals. Eu posso ter uma interação iônica de uma carga positiva com uma carga negativa, ou uma ligação muito forte entre 2 aminoácidos, por exemplo, um daqui e um daqui, as chamadas de pontes de disulfetos. Então, notem que a sequência dos aminoácidos, se eu modificasse e tivesse uma mutação e modificasse o aminoácido que tinha nessa posição aqui, eu posso não ter esta mesma forma da proteína. Eu posso modificar muitas vezes a forma e a função da proteína justamente pela modificação muitas vezes de um único aminoácido, que a gente vai ver isso na aula que vem. Então, se liga aí que vai ter uma segunda parte de proteínas. Segunda parte. As proteínas, então, elas possuem uma determinada sequência de aminoácidos determinada pelo nosso código genético. E cada 3 nucleotídeos, lembrem-se lá da aula de síntese de proteínas, cada 3 nucleotídeos do DNA ou do RNA mensageiro vão determinar a posição de um aminoácido. Por exemplo, quando existe no DNA uma sequência CTT, lembrem-se que vai formar um RNA mensageiro com GAA, certo? Esse RNA mensageiro, quando houver o processo de síntese de proteínas, esse determinado trecho do DNA vai determinar a colocação de um aminoácido ácido glutâmico na proteína. No entanto, em algum momento, um ser humanozinho foi lá e sofreu uma mutação, uma alteração de um único nucleotídeo, uma SNP que a gente chama. Essa alteraçãozinha em um único nucleotídeo que trocou essa timina do meio por uma adenina, fez com que, quando houvesse a produção dessa proteína, ao invés do ácido glutâmico, perdesse o sentido da proteína, perdesse a sequência de aminoácidos dessa proteína, e no lugar do ácido glutâmico, na verdade, ficou uma valina. E lembra que essa sequência de aminoácidos, que nós chamamos de estrutura primária, dependendo da interação entre essas cadeias laterais, que daria o que nós chamamos de uma estrutura secundária aí, terciária, ou seja, aquela estrutura alfa-hélice, beta-preguiada, né? Toda aquela estrutura, em algum ponto, quando houve a mudança deste aminoácido, houve justamente na proteína chamada de beta-globina. A beta-globina é uma das 4 proteínas que formam a chamada hemoglobina. Como a hemoglobina tem mais de uma proteína globular envolvida, nós chamamos de estrutura quaternária. 2 estruturas chamadas de alfa-globinas e 2 estruturas chamadas de beta-globinas. Essa mutação em questão que eu estou falando é uma mutação na formação da beta-globina. Quando ocorre essa mutação, se vocês notarem, ela forma uma beta-globina diferenciada. Essas beta-globinas, quando formarem uma hemoglobina, ela na verdade, em vez de elas ficarem sozinhas, cada estrutura dessa, cada hemoglobina separada uma da outra, ela gera encaixes que grudam
uma hemoglobina na outra, o que muda o formato das hemácias. Em vez da hemácia ter aquela estrutura bicôncava, ela passa a ter uma estrutura em forma de foice, por isso a anemia falciforme, que inclusive vai ter uma menor mobilidade em capilares, vai gerar uma série de problemas que, se o indivíduo inclusive tiver esses dois genes com essa mutação, ele não vai nem se desenvolver muito, ele vai ter uma grande probabilidade de morrer. Então nós temos aí uma mutação de um único nucleotídeo que pode fazer com que o indivíduo tenha uma doença letal, uma doença genética de caráter genético do tipo letal. Então nós temos aqui, pessoal, um grande exemplo de que a estrutura, às vezes a modificação de um único aminoácido de uma proteína, ele pode, na verdade, fazer com que essa proteína perca até a sua função por causa da troca de um único aminoácido. E agora nós vamos ver a parte de enzimas no segmento dessa aula. Vamos lá?